Você está vivendo em uma cela que não consegue ver, tocando barras que não consegue sentir e obedecendo a um mestre que nunca conheceu. Você acredita piamente que suas escolhas são suas, que o mundo premia os honestos e que o trabalho duro é o único caminho para a glória. Mas olhe ao seu redor. Olhe com frieza. Quem realmente está vencendo? É o altruísta que entrega tudo de graça ou aquele que calcula cada movimento como um mestre de xadrez? Há 500 anos, um homem chamado Nicolau Maquiavel escreveu verdades tão brutais que a história tentou bani-las. Ele não escreveu sobre como o mundo deveria ser, mas sobre como ele é, movido por poder, medo e interesse próprio. Se você ignora essas forças, você é a vítima. Se as domina, você é o arquiteto. Hoje nós vamos desmantelar a ilusão da sua moralidade infantil e revelar as 7 leis que controlam silenciosamente a sua hierarquia social. Ao final deste encontro, você deixará de ser o peão movido por mãos invisíveis para se tornar o jogador que finalmente enxerga o tabuleiro. O benefício é simples e devastador. Você nunca mais será manipulado por ninguém e aprenderá a extrair respeito de onde antes só recebia indiferença. O respeito não nasce da sua generosidade, ele nasce da sua escassez. Você foi condicionado a acreditar que ser bom significa estar sempre lá. Responder o texto no segundo em que ele chega, aceitar o turno extra sem questionar, ouvir o drama alheio como se o seu tempo não tivesse valor. Você acha que isso te torna confiável? A verdade? Isso te torna barato. A economia básica governa a alma humana da mesma forma que governa o mercado. A água é essencial, mas é quase de graça porque flui de qualquer torneira. O diamante é tecnicamente inútil, mas o mundo o adora porque ele é raro, oculto e difícil de obter. Quando você está sempre disponível, você se torna água. As pessoas não sentem gratidão por você estar lá. Elas sentem raiva quando você para de estar. Maquiavel entendeu que o príncipe que é visto com muita frequência se torna comum. Para dominar esta lei, você deve aprender a disciplina da ausência estratégica. Não é um joguinho de desinteresse. É sobre entender o peso da sua própria existência. Pare de se distribuir como panfleto de esquina e comece a racionar sua presença como ouro. Crie um vácuo. Quando você se retira, as pessoas correm para preencher esse espaço com curiosidade e desejo. No silêncio e na sua ausência, elas criam uma fantasia sobre você que é 1000 vezes mais poderosa do que a realidade de você sentado no sofá, esperando ser usado. A segunda lei explica exatamente por que você é descartado assim que deixa de ser útil. A maioria de vocês gasta uma energia monumental tentando ser amado. Vocês tentam ser o herói que salva o dia, aquele que cura, que conserta e que se sacrifica. E o que acontece? Assim que a pessoa é salva, assim que o problema é resolvido, o herói é enviado para o esquecimento. Por quê? Porque o herói não é mais necessário. Maquiavel escreveu que um príncipe sábio deve buscar meios pelos quais seus súditos sempre e em todas as condições tenham necessidade do seu governo. Traduzindo para a sua realidade, não construa relacionamentos baseados em afeto. Construa relacionamentos baseados em dependência. Isso soa frio? Sim, porque a realidade não tem temperatura. Olhe para o mundo corporativo ou para os seus relacionamentos românticos. O funcionário que é amado, mas substituível, é o primeiro a ser cortado em uma crise. O parceiro que é doce, mas não oferece segurança, direção ou força, é o primeiro a ser traído ou abandonado. A sua segurança não reside no quanto gostam de você, ela reside no quanto precisam de você. Se você quer ser intocável, posicione-se de forma que a sua remoção cause uma dor insuportável. Torne-se o arquiteto da estabilidade alheia. Na sua carreira, não faça apenas o seu trabalho. Domine uma habilidade que só você possui ou detenha uma informação crítica que faça o prédio tremer se você decidir sair. Nos relacionamentos,
Seja a única fonte de clareza em meio ao caos emocional deles. Quando você se torna o oxigênio do ambiente, você não precisa implorar por respeito. Ele é pago a você como um tributo, um imposto obrigatório para garantir que você não retire o seu apoio. Pare de tentar convencer as pessoas de que você é gente boa. Pessoas boas são descartáveis. Convença-as de que você é essencial. A terceira lei é o campo de extermínio onde as pessoas honestas destroem o seu próprio futuro. Você foi ensinado que a honestidade é a melhor política. Te ensinaram a se comunicar, a partilhar os teus objetivos e a anunciar os teus planos ao mundo. Vou começar um negócio. Vou perder 10 quilos. Vou deixar esta relação. E o que acontece? O negócio nunca sai do papel. O peso continua o mesmo e a relação se arrasta. Por quê? Porque você deu o teu poder de graça. Uma intenção declarada é uma arma que você entrega na mão do teu inimigo. Ao revelar os teus planos, você comete 3 erros fatais que te enfraquecem. Primeiro, você dispara uma recompensa prematura de dopamina. A psicologia prova que quando você anuncia um objetivo e as pessoas dizem parabéns, que bom para você, o teu cérebro relaxa como se já tivesse vencido. Você perde a fome. Segundo, você convida a sabotagem. No momento em que você articula a tua ambição, você coloca um espelho diante da mediocridade dos que te rodeiam. Eles não vão aplaudir. Vão tentar fazer você tropeçar, plantando a dúvida sob o disfarce de preocupação. Terceiro, e mais importante, você se torna previsível. E a previsibilidade é a morte. Se as pessoas sabem o que você quer, eles sabem como te manipular. Se sabem que está desesperado por uma promoção, podem usá-la como uma cenoura para te fazer trabalhar de graça. Você deve se tornar um livro fechado. Maquiavel aconselhava que um governante nunca deve deixar a sua corte saber de que lado está até que o vencedor seja decidido. Adote o nevoeiro da guerra na tua vida cotidiana. Quando você estiver furioso, use a máscara da calma. Quando estiver desesperado, vista a capa da abundância. Quando for fazer um movimento decisivo, sorria e fale sobre o tempo. Deixe que as tuas ações sejam o único anúncio que o mundo alguma vez recebe. Existe um poder aterrador naquele que não fala. Se você estiver numa reunião e não revelar a tua posição, as pessoas projetarão os seus próprios medos em você e acabarão por revelar tudo sobre si mesmas enquanto você não revela nada. Não seja o cão que ladra ao intruso, avisando-o para fugir. Seja a víbora na erva, silenciosa, imóvel e letal apenas quando a distância é nula. Esta lei governa cada interação que você já teve, desde o berço até o conselho de administração. É a verdade mais brutal sobre a conexão humana. A pessoa que se importa menos é a que controla a relação. Na sociologia, chamamos isso de princípio do menor interesse. Pense em uma negociação. Um vendedor está desesperado para vender o carro porque precisa pagar o aluguel amanhã. O comprador gosta do carro, mas está perfeitamente disposto a ir embora se o preço não for justo. Quem dita o valor final? Aquele que tem o poder de caminhar até a porta. Na sua vida, você provavelmente está sofrendo porque é aquele que segura a corda com mais força. Você é quem investe mais emoção, quem mais se preocupa e quem mais analisa cada detalhe do vínculo. Estamos bem? Fiz algo errado? Por que ele está agindo de forma fria? Essa ansiedade exala um cheiro que a psicologia reconhece à distância. O cheiro da fraqueza. Subconscientemente, isso causa repulsa. Quando você investe demais, você desequilibra a balança de poder. Você coloca outra pessoa em um pedestal e dessa altura, ela só pode olhar para você de cima para baixo. Você entrega a ela o interruptor da sua felicidade e depois se pergunta por que é tratado com descuido. É porque você se tornou barato. Você sinalizou que ficará lá, não importa o que aconteça.
Para retomar o comando, você precisa dominar a assimetria emocional. Isso não significa que você deve se tornar um sociopata ou parar de amar. Significa que você deve cultivar a habilidade de se desapegar. Você precisa encontrar um centro de gravidade dentro de si mesmo que não dependa de ninguém. Quando eles recuarem, você não persegue. Você permanece imóvel. Imagine uma escala. Se a outra pessoa tira o peso do lado dela, você não pula para o lado dela para equilibrar. Você deixa a balança inclinar. Deixe que eles sintam a consequência do vácuo que criaram. Aqui reside o paradoxo sombrio. As pessoas são atraídas por quem não precisa delas. Queremos a aprovação de quem é difícil de impressionar. Se você fizer de alguém o centro do seu universo, essa pessoa eventualmente partirá para encontrar um universo novo. Mas se você for o seu próprio universo, completo, girando e autossustentável, eles orbitarão você. Esteja disposto a perder a relação para mantê-la. No momento em que você estiver verdadeiramente pronto para ir embora, você se torna perigoso. Você se torna poderoso. Você se torna quem define os termos. Avançamos agora para a lei que separa os líderes dos covardes. Esta é a lei da gestão de conflitos. E é aqui que a sua suposta bondade está, na verdade, causando o maior dano possível. Maquiavel foi cirúrgico ao escrever que as injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, para que, sendo menos sentidas, ofendam menos. Já os benefícios devem ser concedidos pouco a pouco, para que o seu sabor dure mais. A maioria de vocês faz exatamente o contrário. Quando você precisa dar uma notícia ruim, encerrar um relacionamento, demitir alguém ou cortar um familiar tóxico, o que você faz? Você hesita. Você tenta suavizar o golpe. Você arrasta o processo. Você termina um namoro, mas concorda em continuar sendo amigo apenas para não ferir os sentimentos alheios. Você demite o funcionário, mas dá a ele 1 mês de falsas esperanças. Você diz ao amigo tóxico que está apenas ocupado, em vez de dizer que ele está envenenando a sua paz. Você acredita que está sendo gentil, mas está sendo um torturador. Ao prolongar o conflito, você está cortando o rabo do cachorro 1 centímetro por dia. Você mantém a ferida aberta, permitindo que ela apodreça, garantindo que a dor dure anos em vez de dias. A mentalidade maquiavélica exige que você pense como um cirurgião. Se um membro está com gangrena, você não o massageia. Você não faz cortes lentos. Você amputa. Você faz isso com um golpe único, limpo e brutal. É chocante, é agonizante, mas é final. E porque é final, a cicatrização pode começar imediatamente. Na sua vida, identifique a podridão. É um relacionamento que já morreu, mas continua caminhando como um zumbi? É um hábito que está matando a sua ambição? É alguém que te desrespeita repetidamente? Não negocie com a podridão. Não ofereça um plano de melhoria para o que nasceu para ser extirpado. Se você deixar uma porta entreaberta por culpa, a corrente de ar frio acabará por te adoecer. As pessoas respeitam um carrasco preciso, mas desprezam um carrasco atrapalhado. Quem corta o contato e oferece um fim claro está te dando a dignidade do encerramento. Quem faz jogos de quente e frio está te mantendo em uma prisão de esperança. Não seja o carcereiro, seja o cirurgião. É a única forma de misericórdia que realmente importa no jogo do poder. Você foi criado acreditando em uma mentira modesta. Não julgue um livro pela capa. A realidade, entretanto, é que a capa é a única coisa que a maioria das pessoas jamais verá. Vivemos em uma cultura visual, somos criaturas de superfície. Julgamos a competência pela confiança, a riqueza pelo traje e a autoridade pela postura. Se você está escondendo sua luz porque acredita que a virtude é sua própria recompensa, você morrerá no escuro. O mundo não recompensa o melhor homem. Ele recompensa o homem mais visível. Maquiavel sabia que um príncipe deve ser, acima de tudo, um mestre do espetáculo.
Ele deve encenar sua reputação e entender que o poder é uma arte performática. Esta lei é simples. Você precisa controlar a ilusão de ótica da sua vida. Isso não significa mentir, significa curar. Significa entender que sua aparência, seu tom de voz e o cenário onde você é visto não são detalhes superficiais, mas a linguagem do inconsciente alheio. Olhe para o cara legal ou para a boa menina. Eles trabalham duro, mantêm a cabeça baixa e esperam ser notados. Eles são ignorados por quem faz metade do trabalho, mas sabe como apresentá-lo com brilho. Por quê? Porque o trabalhador silencioso desaparece na paisagem, e o que não é visto não conta. Você precisa aprender a criar um espetáculo. Isso não significa usar neon, mas destacar-se sendo o contraste do ruído ao seu redor. Se todos estão gritando, seu espetáculo é o silêncio. Se todos estão casuais, seu espetáculo é o terno. Se todos estão em pânico, seu espetáculo é uma calma absoluta e aterradora. Torne-se consciente da sua marca. Cada vez que você sai pela porta, você pisa em um palco. A forma como você caminha importa. Se caminha de cabeça baixa, evitando contato visual, você está transmitindo submissão. Você está dizendo aos predadores: eu sou a presa. Levante o queixo. Diminua a velocidade dos seus movimentos. Pessoas poderosas não correm. Elas se movem como se o tempo lhes pertencesse. Quando falar, elimine as desculpas pela sua existência. Desculpe, posso perguntar? Não faça isso. Diga simplesmente: eu tenho uma pergunta. A diferença é sutil, mas é a fronteira entre pedir permissão e ocupar espaço. Crie uma imagem de mistério. Não seja a pessoa que posta o café da manhã e o colapso emocional nas redes sociais. Isso não é transparência, é banalidade. Molde sua imagem para que vejam apenas o que você deseja: competência, força e sucesso. Se isso soa falso para você, excelente. Significa que você ainda acredita que seu eu interior é suficiente, mas não é. Seu eu interior é para você. Seu eu exterior é uma arma para o mundo. Afie, dê polimento e use-a. Se você não definir sua imagem, seus inimigos o farão, e eles não serão gentis. A lei final é a que amarra todas as outras. É a maestria sobre o tempo. O amador está sempre com pressa. Ele é frenético. Reage a cada e-mail, a cada insulto, a cada tic-tac do relógio. Ele está sempre ocupado, mas nunca parece chegar a lugar nenhum. A pressa destrói a dignidade e trai a falta de controle. Maquiavel falava frequentemente sobre a fortuna e a virtude. Ele descrevia a sorte como um rio violento e imprevisível. Você não pode controlar o rio, mas pode controlar o momento exato de colocar o seu barco na água. A lei do tempo dita que a paciência não é uma virtude moral, é uma arma de guerra. Pense nos seus maiores arrependimentos. A maioria deles nasceu da impaciência. Você enviou a mensagem furiosa cedo demais. Aceitou a primeira oferta de emprego por medo. Entregou seu corpo ou seus segredos rápido demais em busca de validação. Você está lutando contra o tempo e, por isso, está perdendo. Tornar-se maquiavélico é dar um passo para fora da contagem frenética do relógio alheio. Você precisa aprender a sentar-se no desconforto da tensão. Quando alguém te insulta, o instinto é reagir na hora. O mestre do tempo espera. Ele olha para a pessoa, deixa o silêncio se esticar até que ele se torne insuportável para o agressor. Ele sorri e talvez fale, ou talvez não. Ao esperar, ele sinaliza que não é escravo da provocação de ninguém. Na negociação da vida, quem está disposto a esperar mais tempo, vence. Se você precisa do acordo agora, você pagará um prêmio. Se você pode esperar um mês, eles pagarão você. Isso exige uma supressão fria da sua ansiedade. Você deve treinar-se para prender a respiração debaixo d'água enquanto os outros se afogam na superfície. Observe o leão.
Ele não corre pela savana caçando cada gazela que vê. Ele deita na grama. Ele observa. Ele espera. Ele conserva energia para o único momento em que a presa está vulnerável e o vento está a favor. E então, como na lei da amputação, ele ataca de uma só vez. Pare de tentar forçar a colheita. Analise os ciclos. Há tempos de ser agressivo e tempos de recuar e afiar a lâmina. Se você atacar quando deveria recuar, será destruído. Se recuar quando deveria atacar, perderá o trono. Controle o tempo e você controlará o resultado. Você agora viu as 7 leis: escassez, dependência, ocultamento, assimetria, crueldade cirúrgica, espetáculo e tempo. Estas leis não são legais. Elas contradizem tudo o que te ensinaram no jardim de infância sobre ser um bom cidadão. Mas pergunte-se: quem te ensinou aquelas regras? Foram pessoas que queriam que você fosse poderoso ou pessoas que queriam que você fosse obediente? A sociedade precisa de abelhas operárias que se sacrifiquem pela colmeia. Ela te treina para ser uma ovelha porque ovelhas são fáceis de tosquiar e fáceis de abater. Mas você sente algo diferente, não sente? É por isso que ainda está ouvindo. Aplicar estas leis é aceitar que você pode ser chamado de frio ou calculista. Use esses títulos como armadura, pois a alternativa é continuar sendo uma vítima. O mundo se divide entre os que jogam e os que são peças no jogo de outra pessoa. Não existe terceira opção. Ao aplicar estas leis, sua realidade vai mudar. As pessoas te respeitarão mais, mas te entenderão menos. É um caminho solitário, mas é o único que leva à soberania. Você agora detém as chaves de um reino que a maioria sequer ousa admitir que existe. Mas antes de partir, encare esta provocação. Se para ser livre você precisa dominar as leis que os outros chamam de cruéis, quem é o verdadeiro prisioneiro? Aquele que usa as correntes para bater no carcereiro? Ou aquele que morre orgulhoso de sua própria obediência? A moralidade que te ensinaram foi desenhada por quem já está no topo para garantir que você nunca suba os degraus. A questão nunca foi entre ser bom ou ser mau, mas entre ser o arquiteto ou ser o entulho. Se você ouviu cada palavra até aqui, você já não faz mais parte da massa. Você atravessou o deserto da ilusão e chegou à fonte da realidade fria. Eu reconheço a sua fome. Eu valido a sua vontade de potência. Você não está aqui por entretenimento. Você está aqui por armamento. Como um primeiro ato de soberania e para sinalizar que sua mente despertou, deixe um comentário com a frase: cortei as cordas. Isso servirá como um código entre os que enxergam as cordas. Inscreva-se neste canal agora, não por hábito, mas como um pacto de lealdade à sua própria evolução. E quando você apertar o botão de gostei, algo vai acontecer. O botão de hype se revelará para você. Aperte-o. Não como um favor a este canal, mas como um ato de rebeldia contra o algoritmo que tenta enterrar a verdade sob camadas de futilidade. Que esse clique seja o seu sinal de resistência. Um movimento deliberado para que esta consciência se espalhe como um vírus entre aqueles que ainda dormem. E para os poucos que buscam o controle absoluto, o botão de membro não é uma assinatura. É um rito de passagem. É o compromisso de quem decidiu que o conhecimento público já não basta. Se você tem o estômago para as verdades que o mundo não tolera, junte-se aos arquitetos. E para continuar sua jornada de endurecimento do espírito, assista ao vídeo que está surgindo agora. Ele é o próximo passo lógico para quem decidiu parar de reagir e começar a ditar o ritmo do mundo. E lembre-se sempre, a paz é apenas o intervalo que os perdedores usam para se enganar, enquanto os vencedores afiam suas lâminas na sombra.